Olá, você está no programa Direito.com e hoje vamos abordar um tema muito interessante, extremamente necessário para a sociedade, que são as propostas de alteração do Código de Processo Penal. E para falar sobre esse tema, contamos aqui com a presença do Dr. Tiago Guimarães, advogado criminalista e sócio do escritório de advocacia Guimarães Parentes, advogado. Seja muito bem-vindo, viu, Tiago? Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Tentar contribuir com um pouco sobre esse tema que é muito interessante, muito relevante para o nosso cenário da sociedade. É verdade. Me diga uma coisa, essa proposta de alteração do Código de Processo, ela já tramita há bastante tempo no Congresso Nacional, né? Hoje nós estamos completando 8 anos de tramitação. Ela passou pelo Senado, hoje está na Câmara dos Deputados. O relator, me parece que é o deputado João Campos, não é isso? Se não estiver errado, sim. Quem fez a proposta foi o senador Sarney. E hoje ela está, se Deus quiser, tramitando mais para o final. Já chegando numa redação final consensual, né? Eu acredito que sim. E é uma questão que ainda tem algumas coisas que têm que ser debatidas mais ainda, porque a mudança, mais do que legislativa, tem que ser uma cultura. A cultura tem que ser alterada. Então, não é uma alteração fácil. Vários países já da América Latina passaram por essa mudança. O último país, recentemente, que foi o Uruguai, se não estiver errado, no setembro do ano passado, mais ou menos por aí, ela fez toda essa alteração. Nosso processo penal é regado ainda com uma cultura antiga, já ultrapassada, que a gente segue o sistema misto, né? Tentando explicar um pouco o que seria isso. Nosso sistema adota, na parte da investigação, o sistema inquisitorial. Qual que é isso? É o sistema que a parte não tem, o réu, vamos dizer assim, o futuro réu... Não há o contraditório, né? Não há o contraditório. Apenas a coleta, né? Não tem ampla defesa, esses direitos são suprimidos. Quando nós vamos hoje para a fase processual, nós entramos aí no sistema acusatório. Esse sistema misto, ele foi criado, vamos dizer assim, pelo Napoleão Bonaparte. Faz tempo, né? 1808, mais preciso. E muitos doutrinadores abordam essa questão falando que se o sistema foi criado por Napoleão, esse sistema não presta. Quem usa muito essa frase é o Jacinto Coutinho, um defensor também dessa necessidade de mudança cultural. Por quê? Se a gente usa dois sistemas, e pior ainda, um ponto importante, o mesmo juiz hoje que participa da investigação, ele participa da instrução. Mas me diga uma coisa, quais são os principais pontos assim que podem sofrer alteração? O principal ponto que eu defendo muito é isso, é o juiz que participa da investigação, que a gente chama ele de juiz garantista, ele não pode participar da instrução. Por quê? O juiz que ele acompanhou toda a investigação, ele, quer ou não, ele vai para o processo, na sua fase mesmo de colheita de provas, onde que o réu participa, já viciado. Então, a imparcialidade dele não existe. Se a gente defende que no processo o juiz ele tem que ser imparcial, ele não pode, uma coisa importante, ele não pode colher provas. Claro, até porque é um imperativo, né? O juiz é a parte neutra do processo, né? Tinha que ser isso. Ele conduz, né? Essa é a ideia da gente usar só o sistema custorial. Porque o juiz, nesse momento, ele é só um partícipe. Ele está ali mais para controlar, evitar abuso e no final decidir. Mas controlar os abusos, tanto da defesa quanto da acusação, né? Sem dúvida nenhuma. O abuso, hoje a gente tem a mídia fala muito dos abusos dos advogados, abuso de defesa. Só que a gente nunca é falado que a acusação também faz abusos. Não, e a gente esquece também de falar dos abusos da mídia, né? Esse é o problema, porque a mídia abusa do direito de tentar emburrecer
a população, né? Contando meias verdades, que são meias mentiras, né? Perfeito. E aí você já viu, né? Já se discutiu muito até que ponto a informação é necessária, esse abuso de informação, até que ponto Informação é necessária, que não Total. pode ser manipulada, né? o abuso, Que acontece que é hoje, onde entra né? o abuso. Com muita frequência. Hoje se discute muito até da visibilidade que hoje tem o Supremo, porque com a TV Justiça, ela traz muitas coisas boas, porque ela traz informação que as pessoas não tinham conhecimento até o dia que assistiam o plenário, mas em outro ponto, ela também gera um abuso, porque as pessoas recebem aquela informação, vão falar quem é o que mais faz isso, o jornalista acaba manipulando essa informação, pegando uma frase Ou por tirada. desconhecimento ou por má fé, né? Eu prefiro falar muito pelo desconhecimento. Pelo menos a minha ideia... E se você não entende, como é que você vai conseguir explicar, né? É uma coisa... Perfeito. Mas, Thiago, me diga uma coisa. Temos previsão de quando esses debates legislativos, eles findam para que a gente possa ter um novo normativo processual penal? Não, ainda não tem mais essa questão não está tão em voga. Eu acho que isso que a gente tem que trazer mais para a sociedade, essa discussão, para a gente mostrar a importância dessa alteração. Importância que eu falo o seguinte: todo mundo é sujeito a estar no banco dos réus, por qualquer motivo. Claro. Todo mundo acha que não, que isso só acontece com os outros. Só que quando acontece com você, a pessoa fica desesperada, porque fala, calma aí, por que o juiz está fazendo esse tipo de pergunta? Muitas vezes o réu não entende quem é o promotor, quem é o juiz. Por quê? Porque porque muitas vezes os promotores estão tomando as vezes do juiz, né? Eles se colocam acima e os juízes estão... E o juiz como promotor. É verdade. Porque é verdade. a gente não pode permitir, que é uma que eu falo, repito, é permitir que o juiz, ele decida colher provas. Quem é essa atividade, ele é do Não é Ministério dele, Público. né? O sistema, na época da Inquisição, o que acontecia? Se misturava as três figuras numa pessoa só. E o que acontece? A gente, pela história, mostrou que esse sistema não prestou. Não é bom, tanto que foi alterado. Então a gente não pode aceitar que o juiz ele exerça outras funções, cada um na sua. Deixa eu te perguntar uma coisa. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que boa parte, né, da delação, se eu não me engano, da Odebrecht, né, sobre um sítio de Atibaia que supostamente pertenceria ao ex-presidente Lula, deva ser julgado pelo juízo de São Paulo, alguma coisa em Pernambuco, né? E aí a imprensa, de modo geral, principalmente a Globo, né? Porque a Globo ela tem interesse, né? E quando ela tem interesse, ela deturpa, prostitui a notícia, faz o que quer, né? Criticaram essa decisão do Supremo, né? Mas, na verdade, o que o Supremo fez foi acabar com a competência universal do juiz Sérgio Moro, né? Porque ele tinha competência, ele tinha jurisdição sobre todo o planeta, né? Qualquer coisa que acontecer, não, manda para o Moro. Como se o Moro fosse o Mouro, né? Lá das calendas, né? Como é que se faz para chegar à população, né, a informação correta? Né? Porque a decisão me parece que está corretíssima. A história daquele sítio não tem nada a ver com o Petrolão, que era a competência jurisdicional do juiz Sérgio Moro, né? Mas até nisso, eu acho a questão... Se a gente fala mesmo só de Petrobras, ele foi entregue para ele uma competência de falar qualquer coisa sobre a Petrobras. Não é só um fato. O que acontece? Eu fico brincando, eu falo, se um dia você for pego com o seu carro com a gasolina adulterada, aí manda pro Moro. Vai ser pro Moro, porque é competência dele. É competência dele. Né? Então, assim, isso é uma situação... Mas ele não quer ouvir aquele advogado Tacla Duran, né? Não. Por quê, né? Dizem que esse rapaz Tacla Duran era amigo de um amigo que é padrinho de casamento do Moro. Você só não
Pois não tenho tanto conhecimento tem não. muita coisa aí que precisa ser esclarecida, mas só o tempo, né, que vai esclarecer. Eu acho que nós estamos passando por um momento, assim, histórico. Se vai ser negativo ou positivo, Só o o tempo. futuro vai dizer. Mas nós estamos passando por um momento esquisito. Muitos, que não só quem milita, mas os professores mesmo hoje, universitários, eles estão hoje perdidos. Eles não sabem como ministrar uma aula dessa, porque você vai explicar. Ó, vai para a prática, na teoria, não é disso. na teoria, todos os doutrinadores, todos falam isso, sobre Mas juízo chega na natural. prática. Mas na prática, esquece. Aliás, o ministro Marco Aurélio é muito feliz quando ele diz que nós vivemos tempos estranhos, né? Eu digo isso já tem mais ou menos uns 4 anos, que realmente o país estava vivendo tempos estranhos. Mas eu acho que já foi implantado o terrorismo de Estado no nosso Brasil. Eu acho muito grave tudo que está acontecendo e acho que nós, advogados, temos uma responsabilidade enorme, porque nós temos um status de natureza constitucional. Perfeito. E isso nos traz o bônus de poder sair por aí dizendo isso, mas também nos traz o encargo da defesa do Estado Democrático de Direito. E aí eu quero entrar num assunto com você, que eu acho que é extremamente importante, que está aí na boca do povo, está todo mundo discutindo, né? E o Supremo não consegue, né, resolver essa coisa, que é a possibilidade da prisão de um condenado a partir de uma decisão de segundo grau. Qual é a situação para que você se situe bem, né, para poder contextualizar? Nós temos uma Constituição que foi construída sob a égide, né, sob o espírito libertário de quem estava acabando de sair de um regime totalitário, né, e procurou-se garantir o direito à liberdade. Né? Então colocou-se lá uma série de garantias, inclusive que você só poderia, o texto é muito claro, aliás eu não consigo entender essas votações de 6 a 5, porque a língua portuguesa é rica, mas se tem um texto que é claro na Constituição é aquele, né? Ninguém será considerado culpado até sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Ninguém é ninguém, sentença penal condenatória é sentença penal condenatória, né? Culpado é culpado e trânsito em julgado é trânsito em julgado. Né? Quer dizer, então exauridas todas as instâncias. Mas criou-se uma celeuma, apareceu aí um monte de primo legítimo de Deus, construindo né, teorias as mais disparatadas, as mais loucas, um dizendo que Constituição tem que ser viva, tem que acompanhar o momento social. Então não precisa de lei. Constituição boa é Constituição morta. É aquela que está escrito e você tem que seguir. Essa história de você dizer que a Constituição tem que ser viva... Relativizar as situações. Relativizar. Então tem esse festival de besteira que acontece no país. Se o Stanislau Ponte Preta estivesse vivo, ele ia escrever milhares de livros. Ele ia fazer uma biblioteca com tanta bobagem. Eu aposto que hoje ele está se remoendo onde está. E aí eu pergunto a você, afinal, é imperativo mesmo? É obrigatório que a pessoa, tendo uma condenação de segundo grau, à luz da Constituição, ele tem que ir para a cadeia logo ou ele tem direito a mais recursos? Nesse ponto é uma discussão muito boa, e isso aí daria horas e horas de discussão, mas, primeira coisa, qual que é o argumento que eles usam hoje para poder falar aqui dessa possibilidade? Eles falam que ali você não está sendo considerado culpado. Ah, não? Ali você está indo para a cadeia porque ele está inocente. Cumprimento provisório da pena. Tá. Então, é como se fosse uma situação que eu te tiro um bem seu e depois te devolvo, se você mostrar que você é inocente. Só que se tiver a liberdade, você não devolve. Essa pergunta, como se devolve? Até recentemente uma decisão de um juiz trabalhista que ele usou esse argumento. É falacioso esse argumento. Total, não tem nem o que falar. Tem hoje um projeto de lei, é como eu falo, primeira coisa, a lei tem que ser cumprida. Não cabe a gente ficar querendo achar um buraco para poder fundamentar a nossa questão. Como você falou mesmo, a Constituição é muito clara.
ela não tem, nesse ponto, não cabe interpretação. E, aliás, ela é repetida no Código de Processo Penal. Perfeito. Esse ponto é repetido, salvo engano, no artigo 283, que está sendo objeto de 3 ADCs, né? Perfeito. É a ação declaratória de condicionalidade. Quer dizer, então não tem dúvida, eu não consigo entender esse placar de 6 a 5. Aquela questão, se o trânsito em julgado, ele hoje não está sendo certo, não está sendo o justo, certo, que a gente não discute isso, quem tem que discutir isso não é o judiciário. Isso é o legislativo que tem que discutir. Ele que representa. Mas cabe ao judiciário garantir o cumprimento da lei que vige. Perfeito. Mas A essa é a Constituição questão. que vige é essa. Mas hoje, vamos falar de Supremo, ele está legislando. Ele está usando vamos dizer assim, o poder dele como se pudesse atravessar os outros poderes. Quem tem que fazer essa discussão é o poder legislativo. O legislativo que tem atribuição para isso, competência para tal, ele é escolhido pelo povo para fazer essa função. Para legislar. E não pode, no caso, o judiciário, usando o argumento que o legislativo está inerte, atravessar essa questão. Esse é o principal erro. Que, como eu não estou falando, essa situação, eu ainda narro que tem uma situação pior ainda. O que é? Hoje acontece, julgamento em segunda instância, a pessoa foi condenada, manteve a condenação, vamos usar esse argumento. O pior é que o Ministério Público não tem requerido a prisão, o Judiciário tem decretado de ofício. É uma aberração. Nós estamos falando dessa questão de separação de poderes. Normalmente o judiciário ele atua por provocação. Por provocação. Nesse caso não tem acontecido. Deveria, né? É realmente esse negócio que a gente aprende na escola e depois. E não tem acontecido assim. Hoje o judiciário, quando fosse uma coisa automática, onde está falando que é automática? Nem a decisão do Supremo, quando a gente for olhar o primeiro HC que teve essa discussão, que teve esse novo entendimento, vamos dizer assim, lá mesmo fala que para a decisão de prisão de segunda instância, essa decisão tem que ser fundamentada. E não pode ser fundamentada unicamente com HC. Só que os tribunais ignoraram esse ponto, se firmaram só na parte que fala da possibilidade da prisão e fala, prende por decorrência do HC. Aí realmente... Repito, aí entra os tempos estranhos, né? Sem manifestação do Ministério Público. O pior de tudo, o judiciário está inerte também nesse ponto, porque é o mínimo que se espera. Quem tem que requerer prisão não é o judiciário, fazer de ofício. Porque o judiciário é um poder neutro, né? Quer dizer, é um problema realmente, né? E hoje em dia o Brasil está vivendo toda essa situação que, claro, causa uma insegurança jurídica muito grande, né? Você veja, a professora Marília, que é uma das melhores professoras que eu conheço, né, ela ensina que o trânsito em julgado é necessário para que o sujeito passe para a cadeia. Aí quando chega, aí o sujeito sai da faculdade mais satisfeito que pinto no lixo, né? Só passei tudo, não sei o quê. Aí quando chega aqui, as decisões são totalmente divorciadas daquilo que está previsto na lei, né? Eu tive assim, o prazer de ter ela como professora. Então, hoje é o questionamento que eu faço com ela. O que ela me ensinou está tudo errado, então. Está tudo errado, né? Tudo errado, é. Ou está tudo certo e o que está errado é aqui, né? Ou ela que está errada, ou alguém está errado. Assim, como porque as coisas não batem, a como conta você não pega, fecha, né? você pega todos os livros doutrinários de expressão, eles falam uma situação, e o judiciário fala uma outra, você começa a ver, opa, calma aí, tem alguma coisa errada nessa... Não corre o risco de dar certo isso. Tem algum ponto nessa história que não está batendo. Se a gente fala, o fundamento para essa prisão é excesso de recursos. Mas aí você vai ver... Mas está previsto na lei esses recursos? Não, mas o pior, mas... Muda a lei. Não, mas o pior que a gente vai analisar, a quantidade de recursos não é o problema. Eu sei. Nós vamos analisar Isso é conversa fiada, rapaz. o tempo que o processo fica parado no tribunal. Aqui em Brasília, um dia desses, o Ministério Público levou 5 anos para oferecer uma improbidade administrativa, fato acontecido 5 anos atrás. Quer dizer, ele oferece na hora que quer, e às vezes é na hora que o sujeito se apresenta como candidato a um cargo eletivo. Porque parece interessante. É a seletividade, tem que tomar cuidado com isso.
É o abuso de poder, que é uma outra discussão que a gente tem que entrar também. Aí é uma outra discussão, mas de 3 horas. O projeto, né, que fala no abuso de autoridade, né, ele é demonizado, né, tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo Ministério Público. Mas por que só eles não podem ser fiscalizados? Tem algumas situações que eu gosto sempre de passar para as pessoas, aproveitando a oportunidade. Tem uma coisa que eu falo para todo mundo: a gente tem que passar a interpretar as coisas em primeira pessoa. A gente ouve alguma coisa que alguém falou, somente no Facebook, nessas mídias sociais. Aí a gente vê só o tópico: fulano foi denunciado. A pessoa já passa a informação para frente como ele sendo o maior bandido do mundo. Verdade absoluta, né? Verdade. Só que eu falo, gente, vamos interpretar as coisas em primeira pessoa. Será mesmo? Deixa eu ler a reportagem. De fato, será que esse fato que está sendo narrado tem plausibilidade? A gente pode narrar vários casos. Caso que veio do mercado. Aquele caso agora recente, né? O senador Aécio Neves, foi denunciado e pior, o órgão julgador recebeu a denúncia e a acusação é de que o caguete lá, o caguete Jeca, como é o nome dele, o Joés, não sei o quê. O Jorge Batista. Ele teria dito que pagava 50 mil por mês para a Jovem Pan de Belo Horizonte para poder, e que isso era propina para o Aécio. Só que a Jovem Pan mostra que ela fazia publicidade para a JBS. Quer dizer, e tudo isso está juntado nos autos e mesmo assim receberam a denúncia. Aí eu pergunto o seguinte: será que é lavagem de dinheiro, todas aquelas propagandas que a JBS fazia na Rede Globo? Entendeu? Quer dizer, é uma coisa que precisa ser vista. Sim. Entendeu? E essas acusações, elas vão para o público e o público vai acumulando aquilo. E vai passando para frente. E o que eu falo, a gente tem que interpretar as coisas em primeira pessoa. Antes de a gente repassar qualquer informação, a gente tem que analisar. Claro. Um caso que aconteceu em Brasília, não sei se você vai lembrar, mas é um caso que ficou muito emblemático para mim. Eu não atuei no caso, mas eu lembro certinho da situação. Foi quando no Réveillon, um segurança de uma festa foi acusado de ter estuprado uma pessoa, uma menina, uma mulher, na festa. Foi, eu lembro disso. Teve uma repercussão geral, ele foi preso. O cara se lascou todo, eu lembro. Depois, no final, tempo depois, falou não, viu que ele era inocente. Que ele, de fato, teve relação sexual com a mulher, mas foi consensual. Né? E essa situação que a gente tem que tomar cuidado, que é aí onde entra um pouco também da fake news. É a responsabilidade da notícia, né? Mas eu vou te relembrar 2 casos muito interessantes. Um que aconteceu em Brasília com um sujeito chamado Alceni Guerra. É lá do Paraná, inclusive, uma homenagem à República de Curitiba, né? É lá do Paraná. O Alceni Guerra foi acusado de ter algum envolvimento com licitação inadequada de umas bicicletas. Ele teve que ir embora de Brasília porque o filho dele estava correndo o risco de ser agredido fisicamente na escola. E depois se viu que ele não tinha nada a ver com aquela história. Para ficar mais ali na região geograficamente sul, né, lá no sul, sede do TRF4, né, o Ibsen Pinheiro, que era presidente da Câmara, foi denunciado pela revista Veja de receber uma propina de não sei quanto. E depois se verificou que não era verdade. Mas nisso acabou a vida do Ibsen Pinheiro, do Alceni Guerra, essa coisa toda. Como você volta atrás? Não tem como voltar atrás. Aí o pior, não tem. Vamos fazer o direito de resposta. Lá a revista usou uma revista inteirinha, 10 páginas, quando vai dar o direito de resposta. Se der meia página é muito. Não, e isso não repara, mesmo que desse o dobro das páginas, não repara. A questão é de responsabilidade. E os veículos de comunicação, e é por isso que às vezes as pessoas dizem assim, mas você critica muito os veículos, porque os veículos de comunicação eles têm uma responsabilidade muito grande. Extrema. Você não pode contar meia verdade, porque toda meia verdade é meia mentira. Então, quando eu vi, por exemplo, uma segunda-feira, a Globo, no Jornal da Globo, ameaçar o Supremo Tribunal Federal, ela dedicou 30 minutos no seu jornal, entendeu? Para não permitir que a ADC entrasse na pauta, aquilo é um absurdo.
Entendeu? Quer dizer, ninguém quer aqui controle de imprensa, não. Não, de jeito nenhum. O que se quer é responsabilidade. Ou então que você diga, olha, eu tenho interesse, eu quero que tire o Temer e bote o outro que vai me dar um monte de dinheiro a título de verba de publicidade. Pronto, aí o vídeo você pelo menos revelou. Perfeito. Agora, não venha, entendeu, da onde, por exemplo, vive denunciando corrupção, mas a Globo está sendo, né, processada por corrupção lá nos Estados Unidos, né? Acusada de ter corrompido o futebol mundial. O futebol todo, daqui a pouco até a bola está lascada. A gente fala muito essa questão da mídia. Primeira coisa, eu raramente assisto televisão hoje. Mas tem notícia, né? Mas vamos analisar, não é nem só de um dia, vamos pegar o jornal do mês. Quantas notícias, vamos separar, notícias boas, mostrando coisas boas que aconteceu, e quantas notícias ruins foram veiculadas. Tudo ruim. Por quê? É o que vende. Então, assim, eles têm que fazer dramaticar tudo, fazer como se fosse uma coisa que nada presta. Mas isso numa novela, não tem problema você dramatizar, não sei o que e tal, porque aquilo é obra, né? Agora, manipular notícia não dá. Ainda mais quando envolve vida, honra, né, das pessoas, né? Não, e se você pensar, porque eu estava falando, se você pegar, por que o jornal não apresenta as coisas boas que estão acontecendo? Em vez de só querer falar que nada presta, vamos mostrar que as coisas estão sendo... Tem coisas que são boas que estão sendo feitas. Se a gente for pensar aí para a administração pública, para os próprios policiais, eu nunca vi uma notícia boa falando de policial. Mas quando você precisa, quem você chama? A polícia. São coisas estranhas, assim. E a polícia só faz coisa ruim. A polícia só é violenta. Então, assim... Tem um monte de coisa que a gente tem que discutir para poder tentar melhorar essa questão. Mas, Thiago, esse bate-papo é muito bom, né? Mas você viu como o tempo corre? Voa. Já completamos o nosso tempo. Olha, quero te agradecer muito, entendeu? Esse bate-papo nosso aqui no Direito.com e dizer que a responsabilidade, né, do advogado, por isso nós conseguimos, né, montar este quadro, né, na TV Web. A responsabilidade do advogado é muito grande porque ele tem que levar a informação correta. Perfeito. Entendeu? E a informação correta é que na mídia convencional ele não encontra. Sobre a alegação de que não tem tempo, sobre a alegação mais variada, mas normalmente a alegação tem fundo econômico, né? Quer dizer, infelizmente, e nesse os ponto, interesses são inconfessos, né? E nesse ponto, eu só tenho que te agradecer. Eu acho que esse canal é extremamente importante para levar as informações corretas. Eu não estou dizendo que eu sou o dono da verdade, mas nós temos que passar a ideia do contrário. A gente tem que parar com essa questão de só ver um lado da situação. Surfar na onda é bom, quero ver contra a onda, né? Isso, então eu só tenho que agradecer. Eu acho que esse canal é o sucesso que é decorrência disso. E o que precisar de mim pode contar com essa caminhada, árdua caminhada. Tá certo, muito obrigado, Thiago. E olha, o Direito.com estará novamente com você na próxima semana. Até lá.